Mas o diabo diz, não, 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 tu não morrerás. Isso significa que tu viverás. Agora, no mundo de hoje, o que as pessoas creem? Creem que você morre ou que você vive para sempre? Se você for mal, você vai para um lugar quente. E se você for bom, você vai para um bom lugar. Vocês sabem o que o mundo crê? Assim, em outras palavras, de fato não é algo muito ruim, porque você apenas descarta este corpo. Mas continua-se a viver. Qual é o problema? Eu vou viver eternamente de qualquer jeito, mas Deus diz, tu morrerás. E o diabo diz, tu não morrerás. Então um deles está mentindo e o outro está dizendo a verdade. Romanos 6:23 diz, o salário do pecado é a morte. Morte. Pois Deus sabe que quando tu comeres dela, os teus olhos se abrirão e tu serás como Deus. Mas melhor do que isso, o diabo promete que quando você morrer e quando você comer do fruto, você não vai morrer. Você vai ter vida eterna. Você vai se tornar maior e melhor e semelhante a Deus. Isso é impressionante. E muitas religiões creem exatamente nisso. Se você pega o hinduísmo, então você não morre, você continua a viver no mundo espiritual. E você fica reencarnando e voltando cada vez melhor. E você suplanta o karma da sua vida passada. E eventualmente você atinge um estado de bem-estar e você se torna um Deus vivo. E você pode ser adorado nesta terra. E eles adoram as pessoas todo o tempo. Não é isso que acontece? Então você se torna maior e melhor. Minha pergunta sempre é, por que isso acontece? Se as condições estão se tornando cada vez piores, se eles estão se livrando do seu karma por milhões de anos, e se eles estão ficando cada vez melhores, então eles não estão fazendo um bom trabalho? Eu não acho que eles estão fazendo um bom trabalho, porque tudo está tão ruim neste mundo. Então, os teus olhos se abrirão e tu serás como Deus, conhecedor do bem e do mal. Gênesis 3:5. Então o diabo disse isso, e o mundo inteiro acredita na mentira, em vez de acreditar no que Deus diz. Teu pai é o diabo, e tu praticarás as concupiscências do teu pai. Ele era assassino desde o início, e nele não havia verdade, porque não há verdade nele. Quando ele fala uma mentira, ele fala de si mesmo, pois ele é mentiroso e pai da mentira. João 8:44. A Bíblia não suaviza as palavras. Em relação àquilo que foi dito no Éden, Deus disse, tu morrerás. Isso significa que a vida, a entidade viva que consistia do pó da terra e do espírito, o ruach, o fôlego, a centelha de vida, o processo metabólico, Deus vai tirar isso. E então você deixa de existir. Você morre, você volta ao pó. Mas o diabo diz, não, você vai continuar a viver. Você nunca vai morrer. De fato, você será semelhante a Deus. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Deus não é o Deus de mortos, mas de vivos. Mateus 23:32. Vamos ler outro verso, Marcos 12:27. Ele não é um Deus dos mortos, mas o Deus dos vivos. Portanto, errais grandemente. Pois ele não é um Deus dos mortos, Lucas 20:38, mas dos vivos, pois todos vivem para ele. Agora, isso é fascinante, porque Deus diz que ele é o Deus dos vivos. Agora, ele menciona alguns nomes aqui. Ele fala de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eles estão vivos ou eles estão mortos? Eles estão mortos, eles morreram. Mas Deus os considera vivos. Será que isso significa que eles vivem por aí como almas penadas agora? Ou será que eles estão vivos em Cristo? Em Cristo há vida eterna para eles. Mas a questão que surge é, quando é que essa vida será dada a eles? E a resposta que a Bíblia dá consistentemente é a ressurreição. A Bíblia ensina a morte
Mas se você está em Cristo, a ressurreição ocorre para a vida eterna. Os outros sistemas ensinam que quando você morre, você recebe a vida instantaneamente, você continua como espírito, e você vive eternamente como espírito. Mas então também há um ensinamento de que você ressuscita, e o espírito volta para o corpo. Então o espírito precisa voltar e o corpo precisa ressurgir. Mas como viverão então no futuro? Novamente como corpo. E enquanto isso, eles vivem como espírito, mas eles nunca morrem. Isso não está consistente com o ensinamento bíblico. O resumo final é que Deus não conta aqueles que morreram em Cristo como mortos. Ele os conta como vivos, porque nele eles têm vida. Agora, Osíris, o deus dos mortos, Osíris era adorado não como Deus dos vivos, mas como Deus dos mortos. De fato, a principal coisa que podia acontecer a você era morrer. Porque quando você morria, você estava com Osíris, e Osíris era aquele que lhe dava o gozo eterno. Então Osíris era o Deus dos mortos, em oposição a Jesus Cristo, que é o Deus dos vivos. Tutmoses III